Renata, Edson, vamos lá. Pelo que eu entendi, então as partes de tamanho dos cômodos, a nossa referência é o estudo 7 e o 9, né? Para a gente considerar, então, a telha aparente na parte dos quartos, e aí tudo bem para vocês a gente ter a parte da garagem, da área de serviço lá na platibanda, como era feito no primeiro estudo, né? Essa questão aqui do vestiário, eu estou lendo aqui na norma, a gente pode ter uma edícula e ela não pode exceder 3 metros de altura, então o vestiário teria que ficar um pouco mais baixo e tal. Mas nessa norma também ele fala que precisa ter uma distância de 3 metros até o corpo da casa. Então eu só vou tirar algumas dúvidas aqui, ou a gente pode falar depois na reunião, que aí eu concentro a nossa conversa, fica mais fácil da gente entrar num acordo, né? Então, a parte da... Vamos lá nos estudos. Aqui. Esse daqui é o estudo 7, e eu escrevi que é a platibanda, né? Aqui, ó, os recuos 1,50, então aqui não tem telhado. Para a gente ter aquele telhado, que é o recuo, que eu vou ter que empurrar a casa 50 centímetros para poder tirar um beiral de 50 centímetros e usando aquele recuo, que é o flutuante lá, que eu acho que não é a melhor forma, mas eu acho que a gente conseguiria ter um beiral um pouco mais proporcional ao tamanho da casa, né? Então aqui a gente já teria que empurrar a casa, né, diminuindo aqui, e a casa ela acaba chegando muito próximo da piscina, que era um problema que a gente tinha. Eu acho que a gente tirar o vestiário daqui e colocar ele aqui no fundo, eu vou ter que tomar esse cuidado dos 3 metros, né, no corpo da casa, para a gente não ter esse problema. Eu acredito que na diagonal talvez a Laís aceite, mas a gente trazendo esse vestiário aqui para o fundo, eu acho que a gente perde no sentido de que as pessoas de um lazer aqui poderiam utilizar de uma forma um pouco mais confortável. Aqui no dia de chuva, a gente teria que conduzir esse pessoal. Essa parte do deck aqui, olha, nesse projeto aqui, como é a platibanda, eu não estou cobrindo esse deck aqui, né? Então, teria que fazer, a gente pensar numa cobertura para chegar até lá. Então, eu tenho aqui que puxar esse bloco aqui perto da piscina, que a gente já viu que não deu muito certo. E aqui eu criando esse vestiário, eu tenho que tomar esse cuidado dos 3 metros. E assim, esteticamente, fica um negocinho ali, né? Dá pra gente disfarçar com um muro de pedras e tal, mas a questão maior é fazer as pessoas aqui no lazer utilizar esse vestiário um pouco externo. E aqui ele está encaixado. Acho que, teoricamente, mesmo que ele saindo daqui, a questão da cozinha, que daria para aumentar um pouco, mas não é assim um grande ganho, né? Nem o depósito. Ele saindo daqui também, aí teria que ser uma outra configuração, tá? Então aqui era considerado a platibanda. Aí eu fiquei um pouco assim, falei, bom, se eu trouxer, trabalhando nessas dimensões aqui, fazer esses ajustes que eu fiz do telhado, eu vou cair naquele estudo que eu mudei os quartos, né? Aqui é o estudo 9, que aí a gente já fez esses ajustes, né, que a gente está falando sobre ter o telhado, né, diminuir consideravelmente algumas dimensões aqui, mas tudo bem. Isso aqui, ó, é a projeção da cobertura. Então, a casa está 2 metros, porque 1,5 metro eu estou obedecendo ao recuo deles, né? E aí eu também não vi muita vantagem trazer esse vestiário para cá, tá? Então, eu não tô achando muita vantagem. A questão da casa de bomba, né? Eu pensei, hoje em dia a gente usa ela na altura da piscina mesmo. Aí eu pensei em utilizar essa parede aqui
porque aí não contribui muito para a visão aqui. Aqui seria legal a gente trabalhar mais o paisagismo do que criar uma construção aqui que desse uma visão de um puxadinho, né? E aqui você pode ter depois, até criar armários, tal, mas agora na aprovação eu acho que não é muito viável, a gente não pode, né, na verdade, mas a casa de máquina que pode acontecer, igual acontece aqui o gás, né? A gente vai tentar encaixar ali. Então, eu acho que se for esse estudo 9, aqui eu não lembro o que não deu certo no estudo 9, se eram as dimensões que estavam reduzidas, né? E aí sim, vocês não deram ok, porque acho que isso daí foi um dos últimos projetos que eu mandei, né, do último estudo. Então aqui eu consigo ainda fazer o telhado nessa parte, essa parte da frente aqui eu não estou trabalhando, pensei em não trabalhar, aqui é platibanda mesmo, até poderia chegar um pouco mais essa platibanda aqui para não molhar o carro, né? Mas aqui sim que é aquele volume mais alto, né? Só aqui eu trabalhar também o telhado. Aqui da garagem então dá para trazer um pouco para cá e a gente conseguir aumentar um pouco essa garagem. Acho que se eu, fazendo essas considerações de que eu acho que esse vestiário aqui no fundo não vai contribuir muito, né? Pensando no dia a dia aqui mesmo, né? No dia que tá chovendo, no dia que, né, tem a pessoa que lá no fundo, né? Porque a gente vai usar esse vestiário para um banheiro de serviço. Eu não criei banheiro de serviço, mas é onde, de repente, uma diarista, alguém que venha prestar algum serviço, não precisa entrar na casa. Mas para um dia a dia de festas, aqui a gente tem a opção do lavabo e esse vestiário, né? Que a gente conseguiu encaixar ali. Eu acho que ele saindo dali, a gente não aumenta consideravelmente a casa, ele não vai contribuir para a questão dos quartos, que eu acho que é o que está mais pegando, assim, né? A cozinha está encaixadinha, o lazer está encaixadinho. Eu acho que não é muito isso que provoca uma grande mudança. Acho que o estudo 10 que a gente conversou, não lembro qual que era a mudança, eu acho que eu fiz alguns pequenos ajustes, né, do 9. Ah, eu puxei a piscina, só... Ah, na verdade eu aumentei o quarto, aqui os 50 centímetros que o Edson havia comentado, né, e aí surgiu essa situação aqui do quarto muito próximo, e na verdade o quarto ele não cresceu, deixa eu aumentar aqui, ele não aumentou, ele não cresceu esse espaço aqui que eu estou aumentando, estou diminuindo esse 2,70, porque esse recuo aqui do fundo, ó, nesse ponto aqui eu tenho que ter 3 metros, que é esse beiral, né? Então eu tive que reduzir a casa aqui nesse 2,95, 2,70. Aqui estava 2,40, foi para 1,30, que também é tranquilo, assim, 1,30 para banheiro, principalmente para os filhos, né? 2,70, que eu falei que é praticamente o de apartamento, né? E aí a gente aumentando esses 50 aqui, a gente conseguiu sim colocar uma escrivaninha, alguma coisa aqui na lateral, né? Para dar essa impressão de um quarto maior, mas a gente quase gruda a piscina aqui, né? E aí eu não acho muito viável. Quanto mais eu levo a piscina para o fundo, mais ela chega perto do corpo da casa. Então aqui foi um meio termo que eu encontrei para ela não ficar tão em cima também do lazer, né? Para vocês terem esse espaço de deck aqui, né? Mas eu achei que aqui ficou um pouco ruim, tá? Do 10. Aí o que eu estou batendo na tecla, que eu acho que é uma boa sugestão para a questão do telhado, que é importante, então a gente está assim, se o telhado é mais importante do que o tamanho da casa, naquelas situações eu não encontrei uma saída. Aqui eu já consegui manter os quartos com dois, aqui eu tinha um quarto um pouco maior, né, a sala ficou maior, a questão da cozinha aqui, eu consegui isolar, então você chega,
né, você tem esse acesso, né, a suíte master mais com a visão mais bacana, ela mais valorizada, ela é maior. Os quartos aqui para frente estão mais isolados, também há uma privacidade das meninas, por exemplo, né? E aí eu consegui encaixar um escritório mesmo que possa ser fechado, para uma reunião, tal, você consiga ter um pouco mais de privacidade. O lavabo, esse espaço aqui era assim, eu tinha a despensa e tinha colocado aqui uma adega, né? Tinha aumentado a despensa. Aqui eu diminuí ela, porque esse tamanho aqui também já é um tamanho bom, né? Criei um armário, já que a gente não tem um roupeiro aqui, né? Então você poderia ter malas, ou ser um apoio mesmo do escritório, se vocês tiverem algum livros, enfim, a gente pode criar aqui um armário. E esse aparador, que foi interessante, que você abre a porta aqui, você pode criar aqui o espaço do aparador, do espelho, e não ter uma visão tão, né, da casa toda. Então, eu estou batendo nessa situação aqui, porque eu acho que aqui eu consegui ter tamanhos maiores de ambientes e conservar o telhado, que era uma coisa importante. Agora, também, as meninas colocaram, né? Ai, mãe, talvez, né? O telhado. Aqui eu fiz um mix de telhado e platibanda, né? Que eu acho que já dá uma modernidade e resolve melhor tecnicamente. Mas a gente abrindo mão do telhado, que o telhado ele é um peso, né? Então a gente tem custos também. A platibanda em si, ela diminui, né? Essas situações de obra, assim, ela tem menos. Você não tem essa lajezinha que vai para fora, enfim. Então você diminui material, diminui, né? Então a gente está nesse dilema. Se o telhado é importante e o tamanho dos ambientes, eu encontrei essa solução aqui. Das outras, eu pontuei o que está pegando, né? Então aqui eu tive que diminuir um pouco os ambientes, nem é tanto assim, né? Aqui eu consegui 2 e diminuiu 5 centímetros daquela opção que os quartos estão na frente, né? Mas aí o quarto de vocês está um pouco maior e aqui eu não tenho telhado, né? Então eu tenho esse ambiente aqui, mas sem telhado, que eu acho também que é tranquilo, porque de fato, gente, a questão do telhado quase que você não tem essa visão, né? Então, eu acho que quem está aqui dentro dos ambientes aqui, a gente tem que trabalhar bem essa parte de telhado, essa parte de muros aqui, vegetação, porque é a visão que toda a casa vai ter, assim, de respiro, né? De contemplação, de ampliar esse olhar, né? Então, se esse muro aqui tiver trabalhado bacana com uma parte de vegetação, de paisagismo, eu acho que ele traz essa sensação. Agora, da piscina, você vê o telhado, são visões que não acontecem todo momento, né? Então, eu acho que tá pegando assim, né? Se vocês quiserem, se o telhado for muito importante, a gente vai ter que usar aquele recuo lá, que eu falei para vocês, que eu não sei até que ponto vira um lugar de pombo, de passarinho, né? Mas como todo mundo lá usa, talvez não tenha tanto problema. E a, né, as questões que a gente tem de normas, né? Igual, né, trazer esse vestiário para cá, eu não acredito que aqui vai contribuir muito, porque talvez aqui e na sala que sejam os lugares que a gente possa ter uma maior necessidade, né, de espaços. Aí eu fiquei assim, falei, bom, eu parar e colocar esse vestiário aqui para mostrar para eles isso, eu vou precisar de pelo menos um tempo, né, uns 2 dias aqui para a gente se organizar aqui e representar. Então, eu quis fazer essas considerações agora para entender o que de fato é importante e para que lado que a gente vai, porque a gente tem esses, né, estou desconsiderando aqueles primeiros estudos, mas a gente chegou no 10, né, então a gente fez algumas conversas que foram e voltaram, talvez eu não tenha sido muito clara, assim, no que tá pegando, né, e quais as soluções que eu encontro, né, porque a minha função é essa de trazer dentro das questões que vocês
solicitaram que são importantes para vocês, como vocês usam a casa, né? Então a gente veio de uma cozinha fechada, que era a princípio algo importante, a gente já evoluiu para uma cozinha um pouco mais integrada. Eu até acho que ela poderia ser mais integrada ainda, por exemplo, a gente ter só uma pia, né? Porque o churrasco ele nunca vai acontecer no dia a dia, assim, né? Então a gente pode também tá mais integrado, mas eu entendi que para vocês isso aqui vai funcionar melhor e tá tudo certo, encaixou super bem. A questão do vestiário lá para o fundo, eu acho que ele não vai ajudar, de fato, na ampliação dos ambientes que a gente estava cogitando, né? Mesmo que eu reformule aqui, eu acho que eu não tenho muito para onde correr e eu vou acabar contribuindo para um problema de circulação até ele, de repente trazendo algum problema aqui, né, dessa distância que tem que ter os 3 metros até ele, então vai virar um negocinho aqui no canto, e aí esteticamente também, né, mesmo que eu crie uma coisa diferente e tal, vai ser um negocinho ali no fundo do terreno, né, por ele ser irregular assim também, acabaria sendo um vestiário meio irregular, enfim, né? Então não vi muita vantagem. E aí talvez seja importante essa conversa para eu entender um pouco melhor essas solicitações, tá? Porque é o que tá pegando, né? A gente tem telhado, achei uma solução de ter um ambiente grande com telhado, que era aquela que eu mostrei dos quartos na frente. Se a gente manter essa configuração aqui, que eu acho que vocês gostaram, eu acredito que a gente tenha só ver se de fato nessa planta aqui a questão do telhado lá ele é muito importante. Esse daqui que eu estou mostrando que está na tela tá com 50, então aqui onde não tem telhado tem platibanda. Se essas dimensões, essa configuração tá legal, então a gente tem o outro com telhado, que aí eu diminuí as dimensões e reformulei, tá? Aí também eu acho que vestiário para lá não vai agregar muito e tá juntando muito piscina com outras coisas construídas, né? Então aqui tá a solução que seria, né, uma evolução daquele lá sem telhado para esse com telhado nessa volumetria aqui, tá? Porque aí eu falei, bom, se a única mudança de fato seria a gente ver se o vestiário para o fundo contribuiria para alguma coisa, eu acredito que não, ele acaba atrapalhando um pouco essas questões e a piscina está ficando muito sufocada, né? Se eu tirar ele daqui, eu não ganho, de fato, muita coisa, né? Pode ampliar a cozinha, vamos trazer esse lazer um pouco mais para trás, a cozinha começa a ficar um pouco mais... vai ganhar um pouco de bancada, mas para quem tem CL de bancada aqui, talvez não melhore tanto, enfim, né? Então dá para a gente dar uma conversada sobre isso. Aí eu peço para ser às 4, porque eu tenho reunião às 3 e às 5. Aí acho que a gente fazendo uma conversa mais para pontuar mesmo, né? Porque a gente abriu bastante o leque, eu estou trazendo algumas soluções, mas talvez não tenha explicado, não tenha colocado, né, os pontos, né, dentro dessa configuração, né? Aí quando eu tentei mudar, tal, vocês viram que a gente não tem muito também para onde correr, né? De trazer esse quarto para cá, eu já falei com a Renata, a gente tem esse muro mais inclinado, então ou a casa vai seguir essa inclinação aqui, né? A gente vai ter uma casa com ângulos que para piso é um terror, né? A gente vê que perde muito. Pode até ficar um pouco esquisito, a gente perde um pouco essa ligação, né? Que a Renata falou assim, tudo bem se a gente não tiver vista da piscina, né? Por isso que eu coloquei as meninas naquele outro sentido, mas realmente aqui, pela configuração, tá ótimo por questões de insolação, visão, né? Então, se a gente colocar isso aqui, trazer a piscina para cá, a piscina acaba ficando mais no sul, vai receber a sombra da casa, aí não é tão bacana também para a piscina, tá? Então, aqui ela continua sendo o melhor ponto. Então, configurei esse L
por aqui, né? Aquela U que a gente viu do Shangri-La, infelizmente a gente não consegue, né? E não vale muito a pena a gente trabalhar a casa em U e colocar a piscina aqui, porque a piscina acaba ficando muito junto com a construção e você não aproveita sol, não aproveita nada, ela acaba recebendo muita luz. A ideia que eu falei, se fosse de fato fazer vamos fazer uma edícula mesmo aqui, seria levar esse lazer e tudo mais, né? A gente só tem que se preocupar com esses 3 metros aqui que eles colocam como, né, que não pode ser uma edícula muito alta, né, para não atrapalhar, né, o vizinho. Aí a gente teria um pé direito baixo, que não é também o que vocês estavam querendo. Então, só justificando um pouco como foi o meu pensamento nessas 3 situações aqui que a gente está afunilando para elas, né? Aí eu volto naquela outra lá, porque eu achei que deu uma casa boa também, gostosa. Se fosse a questão de separar aqui um ambiente do outro, a gente consegue resolver isso, né? Já mostrei no 10 que dá para resolver também, tá bom? E aqui o vestiário, apesar dele ficar para fora, porque você precisa de uma ventilação natural que ficaria em cima da janela, ele está coberto, né? Então a gente tem essa possibilidade aqui da cobertura e ao mesmo tempo o pessoal da piscina não precisa fazer a molhadeira, né, para passar, né? Então, enfim, eu acho que aqui tá mais no número de vocês. Aí aqui é o esqueminha da telhado, vou ter telhado lá em cima, no pé direito alto, né, nesses ambientes. Aqui eu consigo um telhado só na frente, que eu não fiz o beiral, eu faria um muro de pedra, alguma coisa assim, para eu não ter o beiralzinho aqui e não ter que ficar apertando a casa. E aqui, a área de garagem e serviços, trabalharia com a platibanda, que eu consigo ter uma proximidade maior do muro, tá bom?